A democracia não é algo acabado, ela tem que ser construída todo dia e sempre. E a democracia no Brasil, ela foi construída com grandes contradições, sobretudo no conhecimento que a população tem sobre a nossa própria história recente, a história da ditadura militar. Então, rememorarmos essa data num sentido crítico e conseguirmos compreender o que significou negativamente ao país, para uma geração, e como isso repercute até os dias de hoje para o Brasil, o significado da ditadura militar, portanto, é algo que é essencial para o fortalecimento da própria democracia, em todos os sentidos, né? Porque nós temos um resgate para fazer de questões que não foram concluídas. Nós não entregamos os corpos dos mortos e desaparecidos. Nós não conseguimos demonstrar quais as circunstâncias de morte que essas pessoas vivenciaram, que aliás, as circunstâncias de morte é uma das missões que a Comissão da Verdade tem para o país. E, por outro lado, a ditadura, ela continua presente nos atos de algumas instituições, nas instituições prisionais, nas polícias militares, no Estado, de um modo geral, e na forma com que ele se estrutura no Brasil. E se nós não fizermos essa rememoração permanente, nós tendemos a não nos posicionarmos criticamente diante deste Estado que tem um viés autoritário que precisa ser superado. Olha, eu posso assegurar a vocês que não há nenhuma pressão possível dos militares ou das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa sobre a Comissão da Verdade, porque há uma condição até de guardiã desse trabalho que foi assumida pela própria Presidente da República, pela Presidenta Dilma, que consideraria, sem dúvida, inaceitável qualquer presença ou pressão militar sobre o trabalho da Comissão da Verdade. Ocorre que a Comissão da Verdade no Brasil, ela começou muito atrasada. Nós conquistamos a Comissão da Verdade em meio a um amplo debate somente em 2011 e 2012 a sua instalação. Enquanto outros países, Argentina, Uruguai, Chile, o Paraguai, para ficarmos no âmbito do Mercosul, mas também o Peru, a África do Sul, países que viveram regimes autoritários, mais de 40 países ao redor do globo, foram anteriores a nós na Comissão da Verdade e principalmente tiveram uma proximidade maior entre os fatos, o período analisado e a própria Comissão da Verdade. Então essa distância no tempo, ela já nos traz um prejuízo. Outro prejuízo que nós temos é que os militares agiram sim naquele período da ditadura e naquele período mais diretamente posterior, criando mecanismos de sufocamento da verdade e de diminuição da capacidade que tenhamos de chegar a ela, chegarmos aos corpos, às circunstâncias. Por exemplo, várias operações existiram, por exemplo, no Araguaia, de disfarce daquelas atitudes criminosas de perseguição que houveram aos guerrilheiros. Várias operações existiram no Rio de Janeiro, na Casa da Morte, em São Paulo, nos DOPS, nas sedes de polícia ou sedes militares que serviram como presídios e ambientes de tortura. Então, isso tudo desconstituiu e eles foram mestres, muitas vezes, em disfarçar tudo aquilo que nós poderíamos buscar. E ainda tem um pacto perverso do silêncio. Eles continuam não dizendo quem foi, como foi, quem fez, quem matou, onde matou. Isso é um pacto que existe entre eles, que nós sabemos que é vigente até os dias atuais. Então, a presença dos militares não há impressão à Comissão da Verdade, mas o pacto entre eles para não dizerem o que aconteceu permanece vigente na sociedade brasileira, lamentavelmente, porque muitos que participaram daqueles fatos não têm tido sequer a dignidade, como pessoas idosas que são, de dizerem a verdade ao Brasil e recuperarem um lampejo de consciência a traição que fizeram à pátria no momento do golpe contra o presidente João Goulart e contra o Brasil. Esse é um trabalho permanente para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós temos, no âmbito da Secretaria, uma Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que realiza um trabalho permanente de vigilância sobre violações de direitos humanos em geral, mas principalmente focada nas violações que são praticadas pelo próprio Estado contra o cidadão, contra os indivíduos. Então nós registramos e damos sequência nesse atendimento.
Temos também cerca de 60 centros de referência em direitos humanos, os do Rio Grande do Sul, alguns vinculados, 2 deles vinculados à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, também com foco em circunstâncias em que o Estado faz o cidadão vítima, ao invés de garantir os seus direitos. Agora, além dessas 2 políticas, nós temos o Conselho de Direitos Humanos, o CDDPH, Conselho de Direitos da Pessoa Humana. O CDDPH completou 50 anos, no dia 16 de março, agora recentemente. Ele é um dos últimos atos, um dos últimos decretos do presidente João Goulart. Viveu uma situação de comprometimento na sua atuação durante a ditadura, mas já em 1988 ele foi recuperado e o CDDPH é uma grande instituição do Brasil. Ele apresentou, já há mais de um ano atrás, 2 recomendações, 2 resoluções recomendatórias ao Ministério da Justiça e a todos os estados brasileiros sobre a violência policial no Brasil, sobre a violência das forças de Estado, especialmente a violência policial no Brasil. As 2 recomendações são: a primeira, sobre o uso de armamento de menor potencial de letalidade contra manifestantes ou em desocupações urbanas ou rurais, reintegração de posse, os despejos, né? Então o CDDPH propõe ao Ministério da Justiça e tem uma comissão de trabalho para estabelecer as regras para o uso dessas balas de borracha, o uso desses equipamentos, que muitos deles não estão devidamente regrados. No contexto das manifestações no último ano, alguns estados brasileiros, inclusive, importaram uma arma de potencial ofensivo médio, alguns diriam, mas que é gravíssima e é ilegal no Brasil, e os estados importaram o tal canhão sônico, que é ouvido apenas num plano diferenciado pelas pessoas, causando malefícios totais a quem é submetido a isso. Uma bala de borracha também pode matar, pode cegar, pode levar à incapacidade. Então nós temos uma preocupação muito grande com a utilização desses equipamentos, o uso de armas letais ainda mais, né? Agora, nós também não podemos permitir no Brasil o uso de armamentos ou artefatos de qualquer tipo por manifestantes. No contexto de manifestação, tivemos a morte do cinegrafista Santiago Andrade por alguém que levava um artefato, um rojão, sabe-se lá o quê. Nós não podemos permitir, isso não é da manifestação. No Estado democrático de direito, as manifestações são livres, mas a agressão a quem quer que seja não é. Então, realmente, nós estamos vivendo um período em que, se de um lado temos uma preocupação com o abuso da autoridade policial, temos uma preocupação com grupos isolados, mas importantes, que têm usado a manifestação que é legítima, o momento de reivindicação que é justo por quem quer que seja, para, na verdade, utilizarem aquele lugar para circunstâncias de violência e até de morte, como aconteceu com o cinegrafista. Bom, então nós nos preocupamos com isso e temos resoluções apontadas para os estados. A outra resolução que nós temos foi adotada pelo Rio, por São Paulo, por Pernambuco, pela Bahia e pelo Rio Grande do Sul. Alguns estados ainda estão em fase de implantação. Trata-se do fim dos chamados autos de resistência, ou resistência seguida de morte. Na verdade, no Brasil de hoje, toda morte por policial é registrada como resistência. E quando o policial atinge alguém, mata alguém, em circunstância qualquer, ele sempre registra como confronto e como se a vítima tivesse resistido, tenha ela resistido ou não. Então a resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos indica que toda morte por policial também, por força pública, deve significar um registro devido, morte por agente público, e isolada a área ser feita a perícia e identificada a responsabilidade daquela morte e as circunstâncias da morte. Os policiais, em qualquer democracia, são os únicos que têm autorização para usar da violência. Em 2 circunstâncias: a defesa da sua própria vida ou a defesa da vida de alguém. Em defesa do patrimônio, o policial não pode matar. Em defesa de nada, o policial não pode matar. O policial só pode sacar uma arma para defender sua vida ou a vida de alguém, porque o que preside e orienta é a vida.
Então essa resolução do CDDPH indica, e os estados estão adotando, a necessidade de dar um fim às mortes, sejam elas pelo crime, sejam elas pela polícia. Eu citei os estados porque eu recebi recentemente um relatório do estado de São Paulo. E em São Paulo, que adotou essa perícia e que não permite mais que uma pessoa ferida num contexto de tiroteio ou por um policial seja carregada pelo policial, pela viatura até o local de atendimento de saúde, é proibido, tem que chamar o SAMU, isso é o que diz a nossa resolução. Essa resolução adotada pelo Estado de São Paulo reduziu, no período em que ela foi adotada, nos meses em que ela está em funcionamento, 40% das mortes do Estado de São Paulo. Reduziu, inclusive, as mortes dos policiais. E eu comemoro totalmente isso, porque isso são vidas salvas. A polícia está entrando menos nas favelas, sabe que não pode sacar arma por qualquer coisa, está utilizando mais conhecimento técnico, fazendo abordagens a partir de investigações da Polícia Civil, não apenas a abordagem policial militar, mas a abordagem científica de conhecimento da Polícia Civil, e nós conseguimos em São Paulo reduzir 40% das mortes em cerca de 3 meses, o que eu acho que é uma vitória de uma resolução dos direitos humanos no Brasil.